Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje vamos falar de fundos imobiliários, o que é e como encontrar um fundo imobiliário para você começar a investir. Lembrando que nós vamos trazer várias informações sobre fundos imobiliários, mas definitivamente não é uma recomendação de compra para você. Nós vamos abordar aqui alguns dos temas que eu julgo ser importantes para que você comece a investir. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável e você consegue comprar através de corretoras, similar à compra de uma ação. A grande diferença é que, em geral, os fundos imobiliários oscilam menos que as ações. E para você que quer começar a investir em fundos imobiliários, eu entendo que tem 3 informações que são muito importantes e vão te ajudar. Primeiro, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro a cada 6 meses, mas a grande maioria distribui mensalmente, através dos dividendos. Segundo, os fundos imobiliários podem proporcionar 2 tipos de rendimentos: na valorização de sua cota e no pagamento dos dividendos. Os dividendos são isentos de imposto. Em outras palavras, você não vai precisar pagar imposto sobre o dividendo recebido. Por outro lado, a valorização da cota tem a tributação de 20% sobre o ganho líquido, que geralmente é a diferença entre o preço de compra e venda multiplicada pela quantidade de cotas. O terceiro fato importante é a divisão dos fundos imobiliários. Geralmente, eles são divididos em fundos de papel, de tijolo e o híbrido, que é a mistura dos 2 primeiros. Começando pelo fundo de tijolo, que é o mais fácil, que é mais palpável com o nosso dia a dia. São fundos que compram imóveis, como estabelecimentos comerciais, shoppings, hospitais, lajes corporativas ou galpão de logística. Em geral, esses fundos possuem inquilinos que pagam aluguéis, gerando renda para o fundo. Outro tipo de fundo imobiliário são os de papéis, que em geral compram principalmente CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou outros fundos imobiliários, tendo seu rendimento vinculado a algum indexador. Os principais indexadores são o CDI, geralmente ligado à renda fixa, o IPCA, geralmente ligado à inflação, ou o IGPM, índice de preços utilizado para algumas locações. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os fundos imobiliários, como encontrar aquele fundo para você começar a investir? Existem inúmeros sites. Vou comentar com vocês um que eu achei bastante interessante. Vem aqui comigo aqui na tela. E eu queria mostrar para vocês esse site aqui do Funds Explorer. Eu queria mostrar para vocês aqui 2 ferramentas. Vou começar pela ferramenta dos mapas. Você vai em ferramentas e a gente encontra aqui mapas de FIs na coluna do lado direito. Quando você clica nesse mapa, você pode colocar aqui qual que é a sua cidade e ele vai te mostrar no mapa mesmo quais são os fundos imobiliários que existem naquela região. Eu vou fazer o teste aqui com a cidade de Goiânia. Vamos pesquisar. E aqui ele está me mostrando o mapa com quais são os fundos imobiliários que tem nessa região. A gente vê aqui, por exemplo, que tem um fundo imobiliário chamado BTWR11, que tem esse imóvel da Brooksfield, na Avenida da Jamel Cecílio. A gente vê aqui que tem outros imóveis, por exemplo, da loja do Açaí, que tem esse fundo TRXF11. É uma forma bem superficial da gente começar a ter contato com alguns fundos, mas eu acho que é no mínimo divertido você já conseguir verificar quais são os fundos imobiliários que tem próximo de você para você começar a ter familiaridade. E tem uma segunda ferramenta que a gente vai aqui em ferramentas e vai procurar o ranking de fundos, que é exatamente essa aqui logo abaixo da palavra ferramentas. Quando a gente chega no ranking dos fundos imobiliários, ele tem aqui uma tabelinha muito interessante, com a relação de todos os fundos por setores
e com várias colunas aqui que vai conseguir trazer bastante indicadores para a gente. Olha só, são muitas colunas, dá para ver aqui no canto superior que são 24 que ele fala que está escondida. Então seria muito interessante a gente conseguir ter essa tabelinha. Infelizmente aqui o site, ele não dá uma opção para você baixar essa tabela, tá? Mas você pode tentar copiar aqui a tabela e jogar para um Excel, ou a gente pode fazer de um jeito mais interessante, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu vou baixar essa tabela do site com uma pequena programaçãozinha que eu fiz no próprio Python. Então vem aqui comigo. Se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, você vai ver que quando eu vou mexer com Python, eu geralmente uso o Google Colab, vou digitar aqui Colab, e o primeiro link que ele me aparece aqui do Google Colab, a gente entra. Eu já deixei aqui a programação pronta para a gente ter um pouco mais de celeridade. Eu vou pegar meu código aqui e a gente continua na sequência. Aqui na tela, pessoal, vocês estão vendo aqui já uma programação que eu deixei pronta. Basicamente, nessa parte inicial, a gente está importando aqui algumas bibliotecas, tá? Nessa linha aqui de baixo, a gente coloca qual que é o link que a gente quer baixar. Então, eu simplesmente peguei o link do site que a gente estava vendo lá, naquela tabelinha do ranking, e copiei aqui, tá? E aí, na sequência, tem mais algumas programações para a gente ver aqui como que vai vir essa informação. Eu vou rodar aqui para a gente ver como que ele vai conseguir puxar essa tabela. Olha só, pessoal, que coisa mais interessante. A gente consegue ver aqui todas as informações, só que a gente vê que tem alguns probleminhas. Primeiro, o cabeçalho aqui, a gente tem alguns acentos, isso para programação não é tão interessante. Alguns parênteses aqui também. A gente vê aqui, ó, que, por exemplo, essa coluna da liquidez, pode ver que o número está com formato, a divisão da decimal em ponto. Na coluna seguinte, a gente já tem o reais e está com vírgula. Então aqui está bem despadronizado. Primeiro a gente vai formatar o cabeçalho. A gente faz isso exatamente nessa linha de código. Eu mudo um pouco aqui as informações. E ele já me mostra aqui, por causa desse código, quais são os tipos de informação. Objeto está no formato de texto e float aqui está no formato de número. Então eu vou fazer mais algumas linhas de códigos aqui embaixo para transformar algumas colunas, já colocando o que é em percentual na casa decimal certa e assim por diante. Pronto, eu já processei aqui e agora a gente pode inclusive dar uma olhadinha como é que está ficando essa informação aqui. A gente vê aqui que já teve uma boa mudança tanto nos títulos quanto agora na formatação, está tudo com o divisor decimal em ponto e tudo mais. E aí eu coloquei esse código aqui embaixo, que basicamente o que ele está fazendo? Ele está criando um arquivo aqui, que eu estou chamando 2211 de fis.xlsx, que é o formato do Excel. E nessa linha de baixo, ele já está também baixando esse arquivo para a gente. Vou clicar aqui então para a gente ver ele processando e ele já fez o download aqui para mim. A gente percebe que inclusive o arquivo foi criado aqui e eu vou mostrar aqui para vocês como que está esse arquivo. Esse arquivo veio dessa forma. A gente vê aqui já as colunas, aqui, as informações. Eu vou pedir para vocês 3 segundinhos, eu vou fazer uma mágica aqui para que isso já fique pelo menos mais formatado e melhor a gente visualizar. Bom, pessoal, então aqui a gente já vê as informações. Aqui a gente consegue ver que tem uma lista com mais de 300 fundos imobiliários. A gente tem aqui 332 fundos. E aqui a gente tem uma infinidade de informações, muitas colunas, que podem inclusive causar até mais confusão do que esclarecimento. Então vou falar aqui com vocês aqui algumas informações que eu acho que são importantes e vou destacar até as colunas aqui com as cores diferentes. Primeiro aqui o código do fundo, ele é muito interessante, né? Você vai precisar saber qual é o código para você comprar. Aqui a gente consegue ver também a questão dos setores, vou até colocar na cor aqui azul. E esses setores aqui a gente vê que a gente tem a questão de setores de hospital, hotel, lajes corporativas. A gente comentou lá mais cedo, né, dos 3 tipos. A gente tem o híbrido aqui, que é um tipo de fundo imobiliário que vai ter um pouco de papel e um pouco de imóveis, por exemplo. Todos esses aqui que tem algum nome, igual hospital, laje, vão ser de tijolos, logística e tudo mais. E a gente tem aqui, ó, títulos e valores MOB, que seria a parte de fundos de papéis. E aí a gente consegue então aqui navegar em vários fundos.
uma dica importante que eu vou deixar com vocês: quando vocês forem avaliar algum tipo de fundo, é muito importante você comparar fundos da mesma categoria. O que eu quero dizer com isso? Você tiver interesse em comprar fundos de papéis, por exemplo, você vai ter que comparar fundos de papéis com de papéis. Não dá para você, por exemplo, comparar um fundo de papel com um fundo de logística, porque as taxas, vou dar um exemplo, né? As taxas de administração, a performance vão ser muito diferentes nesse caso. Então é interessante que sempre que você for avaliar algum tipo de fundo, avalie por setores. Vou deixar aqui então sem nenhum filtro, era mais para trazer essa informação para você. Aqui também, essa segunda coluna tem o preço atual, para você saber qual que é o preço daquela cota do fundo que você vai comprar. Aqui tem uma informação de liquidez diária. Essa liquidez diária, se a gente voltar lá no site, eu vou voltar aqui rapidamente com vocês. Voltando aqui no site, se a gente vai aqui na liquidez diária, a gente vê aqui, ó, quantidade de negócios realizados no dia anterior. Ou seja, é o volume de negócios. Então, se teve uma compra ou uma venda, isso contou como um negócio. Não é o valor total em dinheiro que foi negociado. Então, inclusive, se você prefere ter a informação do volume financeiro que foi movimentado, você pode fazer uma continha aqui multiplicando essa liquidez diária vezes o preço atual aqui da cota. Então, você consegue fazer isso aqui numa coluna adicional e ter essa informação também. Vamos voltar lá para a planilha. Essa coluna aqui do dividendo vai trazer qual que é o valor em dinheiro, o quanto em reais que aquele fundo está pagando. Eu, particularmente, prefiro olhar essa informação de uma forma percentual, que seria a coluna seguinte, que é o dividendo yield, que seria o retorno do investimento, falando isso. Então aqui você consegue saber o quanto que o fundo está pagando. Vou destacar essa coluna aqui também em azul, abrir aqui um pouquinho, e inclusive pedir para ele colocar aqui os fundos que estão pagando mais. Olha só que interessante. Aqui a gente já consegue ver, como isso aqui está em percentual, a gente consegue ver que esse rapaz aqui, esse primeiro fundo aqui, por exemplo, pagou no mês anterior 1,5% em relação ao seu valor da cota. Por isso que eu gosto já de olhar aqui o valor percentual, porque se a gente olha aqui o dinheiro é 0,16, parece ser muito baixo. Esse 0,16 de 10,49 representa esse retorno aqui. Então, essa coluna aqui vai te dar o quanto que ele está te pagando no mês anterior. E aqui a gente já consegue ver que a maior parte dos fundos aqui que estão aqui em primeiros lugares, que estão pagando esse retorno mais alto, são fundos de papéis. Por quê? Porque a gente está aqui no cenário de 2022, um cenário com a taxa de juros e inflação mais elevada, acima de 12% inclusive, e por causa disso, os fundos de papéis se beneficiam desse cenário, porque eles compram outros papéis, papéis atrelados a esses índices de inflação ou do CDI que a gente comentou, e aí eles estão pagando um pouco mais. E aqui na sequência a gente vai ter um combo de dividend yield, que é o retorno aqui, só que de 3 meses, 6 meses e 12 meses. E nesse caso aqui ele fala que é um retorno acumulado. Na sequência, a gente volta com outro combo de dividend yield aqui, só que ao invés de ser o valor acumulado, agora é o valor médio. E por último aqui tem o valor do ano também. Eu vou até ocultar um pouco aqui essas colunas para ver se a gente consegue aumentar, ampliar um pouco o zoom aqui e a gente visualizar de uma forma melhor. Aqui a gente vê a coluna do PL, que é o patrimônio líquido do fundo. E aí a gente vê que essa informação, colocando aqui no zoom, deve ter algum fundo que está com algum problema de informação, mas geralmente o patrimônio líquido é mais elevado. A gente vê aqui que o primeiro, desconsiderando esse valor negativo, é na casa de 2 milhões, enquanto que a gente tem outros valores aqui bem relevantes, na casa de bilhões. Então, temos fundos aqui grandes e, claro que quanto maior o fundo, mais segurança ele traz também para o investidor. Aqui na sequência a gente tem o VPA, que é o valor do patrimônio do fundo, já dividido por cotas. E também temos na sequência aqui o preço dividido pelo VPA. Essa informação aqui o pessoal às vezes gosta de analisar para verificar se o fundo está, entre aspas, descontado. Por exemplo, vamos supor que para esse primeiro fundo aqui que está em 1,1, quer dizer que para cada cota que você comprar, você está pagando em torno de 10 centavos a mais do que o valor patrimonial. Já esse segundo fundo aqui que está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está descontado. Está comprando R$1 por 60 centavos, vamos colocar assim. Então você está
tendo um desconto aqui para comprar esse fundo. Só que, claro, essa informação não pode ser avaliada isoladamente, porque se esse fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, a gente precisa abrir as informações dele ali para verificar se às vezes ele não está com nenhum problema interno, porque geralmente se o mercado está precificando abaixo do valor patrimonial, porque o mercado encontrou algum problema no fundo. Então é bom se olhar outras informações aqui também e certificar que você não está entrando em nenhuma enrascada. E uma última informação, vou pular aqui um pouco, que o pessoal às vezes gosta de olhar, é essa parte aqui da vacâncias, vacância física, que basicamente vai funcionar para os fundos de tijolos, tá? Porque os de papéis não faz sentido. Os fundos de tijolos, como eu disse, geralmente é quando eles têm a sua renda de aluguéis e às vezes o imóvel não encontra um inquilino, então ele fica vago, que é a palavra aqui da vacâncias. Então, quanto menor esse indicador aqui, melhor. Eu até recuperei aqui o próprio site para colocar aqui para vocês o que o site está falando que é vacância, né? Então ele coloca aqui, é um indicador calculado considerando a divisão da área que não está gerando receita pela área total do fundo. Então, quanto maior for esse percentual, quer dizer que esse fundo está com a área que não está gerando receita. Isso não é interessante. Por último, essa coluna da quantidade de ativos, ela faz mais sentido para os fundos imobiliários de tijolos, que é a quantidade de ativos, e aí no caso é imóvel aqui. Pensa aqui comigo que se você comprar um fundo de tijolo que só tem um imóvel, é muito arriscado caso esse imóvel, o inquilino saia dele ou não pague o rendimento, né? Então é interessante a gente ter fundos imobiliários de tijolos que tenham mais quantidade de ativos e eles sejam bem gerenciados. E é isso aí, pessoal. Vocês podem perceber que tem informações bem relevantes. Eu, particularmente, gosto muito de olhar a parte do dividendo yield aqui, que é o retorno em percentual. Olho geralmente aqui os setores também. Gosto de olhar também essa questão do preço aqui pelo VPA. E aí, dependendo da situação, se eu estiver interessado em comprar um fundo de tijolo, eu olho também a vacância e a quantidade de ativos. E aqui, pessoal, acho que a gente já trouxe bastante informações para vocês. Sei que é muita coisa, mas volta, assiste o vídeo com calma, que tem muita coisa aqui interessante para você começar a investir em fundos imobiliários. Eu vou pegar aqui com vocês também um dos fundos para a gente consultar lá no site, que lá ele traz informações bem interessantes. Quando a gente volta aqui no site, eu venho nessa lupinha e digito o nome do fundo que eu estou procurando, ele me traz aqui algumas informações bem legais. Olha só, a gente consegue ver aqui qual que é o valor da cota atual. Eu acho interessante aqui para mostrar para vocês, quando eu falo para vocês que a cota do fundo ele oscila menos, a gente vê que o valor mínimo dessa cota aqui foi em torno de R$ 9,00 e o máximo foi 11,79. Se a gente comparar isso aqui com o mercado de ações, ele definitivamente oscila bem menos do que as ações, tá, pessoal? Eu sei que para quem está começando pode parecer muito, mas é uma oscilação até relativamente pequena. Mais abaixo aqui a gente vê aqui algumas informações interessantes. A gente vê aqui qual que é a razão social, a gente vê aqui qual que é o tipo de gestão, se é uma gestão ativa ou passiva. Alguns fundos possuem taxa de performance, taxa de gestão também. E aqui traz bastante informação interessante. Agora, algo que eu acho que é muito importante também vocês se aprofundarem antes de comprar um fundo, é olhar principalmente esses relatórios aqui embaixo. Às vezes já encontrei alguns fundos imobiliários que estavam com esses relatórios aqui muito atrasados, igual todos os fundos imobiliários que é hoje estão entregando relatórios de setembro de 22. Então, se tiver faltando informações aqui já é algo para ficar em alerta, né, pessoal? Eu vou pegar esse relatório aqui de setembro, então, para a gente dar uma olhadinha. E aí fala aqui algumas informações dos gestores e tudo mais. Eu vou direto aqui a um ponto que eu acho bem legal dos fundos aqui, principalmente esse aqui que é um fundo de papel, tá, pessoal? Ele mostra aqui para vocês quais são os ativos que ele tem, né? No caso aqui a gente pode ver que são vários CRAs, ó, carteira de ativos são vários CRAs. E ele coloca inclusive aqui qual que é a exposição, a parte geográfica que ele está alocado, qual que é a taxa de aquisição média mais ou menos que ele está adquirindo esses ativos. E aqui a gente vê como que está
esse fundo aqui, ele está 100% alocado em CRAs, como a gente viu aquela tabelinha ali anterior. E a gente vê aqui também que ele está 100% atrelado aqui a um indicador, né, que no caso aqui é o CDI. Eu acho isso bem interessante, é bom que qualquer pessoa pode vir aqui e analisar essas informações. E aí só destaco para você sempre avaliar os fundos aqui e comparar fundos dos mesmos setores, tá? Tenha sempre isso em mente aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Ficou um pouco mais longo, mas eu achei que essas informações eram relevantes para você que está começando. E se você achou interessante, deixa aqui os comentários na descrição. A gente pode gravar mais vídeos relacionados a fundos imobiliários também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui com a gente. E nos vemos numa próxima. Não se esqueça de deixar aquele like, que nos ajuda bastante. E até breve.